Valdemar da Costa Neto foi preso em flagrante por porte ilegal de armas, não sei se é exatamente isso. O Sakamoto tem as informações pra gente, ele conseguiu apuração em relação a essa situação do Valdemar. Ele está prestando esclarecimentos, é isso? O Sakamoto, ele foi preso em flagrante, é isso? E para o porte legal de arma, né? Acho que bom dia para a Thaís também. A Thaís até acho que comentou isso, né, com relação à prisão dele por porte, tipo, o flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Ele tinha uma arma de fogo não registrada. Ele disse que era uma arma de cunho sentimental, de que uma questão, uma herança familiar, etc. e tal. Ele está prestando esclarecimentos na sede da Polícia Federal. Conversei com o pessoal lá dentro agora que falou que muito provavelmente ele deve ser liberado, né, após esses esclarecimentos serem prestados, assim, né? Ele não deve permanecer preso, né? Mas, de qualquer maneira, é uma situação complicada, é só emendando, Fabiola, porque é o seguinte, no relatório, né, o relatório da operação, né, basicamente, o relatório aponta que o Valdemar transformou o PL, colocou o PL como uma espécie de financiador de atos golpistas, né? Que foi o que, ou seja, garantiu recursos, garantiu estrutura para o desenvolvimento de atos golpistas. A Thaís falou agora do questionamento, né, do próprio PL com relação ao resultado das eleições, quando o Valdemar tentou cancelar o resultado. Desculpa, porque é engraçado, porque ele tentou cancelar o resultado de uma parte das urnas no segundo turno. E aí o próprio Alexandre de Moraes falou: "Nossa, você não quer cancelar então tudo?", né? Basicamente ele falou isso. E o Valdemar não queria porque saiu da eleição com a maior bancada da Câmara dos Deputados. Ele falou: não quero criar nenhuma celeuma desnecessária para a democracia, né? Basicamente ele queria cancelar as urnas que não deram o resultado que Bolsonaro esperava, né? E aí no relatório está colocado isso, né? Que o PL, nas mãos do Valdemar da Costa Neto, sofreu uma instrumentalização, né, nas eleições para financiar essa estrutura de apoio que questionava a vitória de Lula, que queria minar a vitória de Lula, né? Então, é claro que não era a intenção original da Polícia Federal de prender ou deter o Valdemar da Costa Neto. Acabou acontecendo isso por conta dessa questão dessa posse de arma de forma irregular, né? Essa posse de arma de forma irregular. É um crime de menor potencial ofensivo, assim, nesse sentido. É difícil, e por isso que o pessoal lá falou que ele deve ser liberado após prestar esclarecimentos, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver que coisa, que esclarecimentos o Valdemar vai falar agora, né? Digamos que também o Valdemar conhece bastante a porta da cadeia, permaneceu preso por conta de casos de corrupção anteriores, né? Tendo sido condenado, né? Então, o Valdemar, novamente, do lado errado da história. Claro, mais uma informação extremamente importante. A gente está falando do presidente do PL, do partido do Bolsonaro. E segundo as informações que a gente tem, ele estava com uma arma que ele declarou ser do pai dele. E ele guardava essa arma lá por uma questão afetiva, foi a justificativa dele. Ele falou que guardava essa arma por uma questão afetiva, uma lembrança do pai. E ele está prestando esclarecimentos dessa arma de fogo que ele tinha em casa de forma irregular. Ele foi alvo da busca e apreensão de hoje, justamente por essas informações que a gente tem trazido aqui, o PL também atuando nessa elaboração do golpe, né, do dia 8, dessa tentativa de golpe do dia 8. Por isso, Valdemar Costa Neto foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal na sua casa, além da sede do partido, também alvo de busca e apreensão. Quando os policiais chegaram na casa de Valdemar, encontraram essa arma que, segundo Valdemar, pertencia ao pai dele e ela estava de maneira irregular. Ele diz que mantinha essa arma de fogo por uma questão de lembrança do pai, uma questão afetiva. Nessa operação de busca e apreensão, não tinha o objetivo de prendê-lo, foi preso por causa dessa arma. Vamos lá, Josias. Valdemar da Costa Neto, qual é a peça no quebra-cabeça da tentativa de golpe do dia 8? O Valdemar, ele se aproximou do Bolsonaro para engordar a sua bancada e está agora roçando a cela de novo, né? Ele é ex-presidiário no escândalo do Mensalão, puxou cana, depois saiu com tornozeleira ali entre o calcanhar e a batata da perna, e agora está flertando novamente com a prisão. Ele colocou o aparato do PL
o aparato partidário a serviço da tentativa de golpe. E há no documento do Alexandre de Moraes, Fabiola, detalhes que mostram que eles não tramaram um golpe apenas depois do resultado da eleição. Eles conspiravam antes mesmo da abertura das urnas. Eu estava verificando aqui no relatório do ministro Alexandre de Moraes, e há detalhes, de fato, muito estarrecedores, além dessa reunião em que se discutiu a minuta de um golpe em novembro, depois da abertura das urnas, houve uma reunião em julho de 2022, 5 de julho de 2022, portanto, antes da eleição presidencial, e lá estavam o Bolsonaro, alguns dos seus ministros, e nesta reunião, que foi gravada, reunião gravada, e a Polícia Federal teve acesso à gravação, segundo informa a polícia ao ministro Alexandre de Moraes. Então, estamos falando de algo gravado, e Tem o aqui, Alexandre de Moraes descreve. Josias, a gente tem aqui o trecho do relatório, é exatamente esse que você está falando. Pode falar, só que a gente vai mostrando aqui, ó. É muito interessante. Nessa página 60 do relatório da Polícia Federal, exatamente essa reunião que você está relembrando aí. Conta aí pra gente o contexto dessa reunião, você que já leu aí o relatório. Então, uma reunião na qual estavam o Bolsonaro, alguns dos seus ministros, havia um deputado, que é um deputado bolsonarista, muito conhecido, o Felipe Barros, e se discutia ali um plano para difundir informações falsas sobre manipulação das urnas eletrônicas, que sabemos todos que é coisa inexistente, que a ocorrência de fraude, de manipulação das eleições, práticas. O ministro não detalhou, mas disse que a ideia do grupo era atribuir práticas criminosas ao Lula, mencionam os alvos preferenciais do Bolsonaro em relação ao judiciário, que foram os 3 personagens que comandaram o TSE na fase pré-eleitoral e durante as eleições, que foram os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes. Esses eram os alvos preferenciais do Bolsonaro. Nessa reunião se discutia esse plano para difundir informações falsas sobre o processo eleitoral, sobre o Lula. E é nesta reunião, Fabiola, em que soa a voz gravada, aquela manifestação vadia do então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, em que ele fala em virar a mesa e diz que não vai ter revisão do VAR. Então, se tiver que fazer alguma coisa, tem que ser antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Virar a mesa, antes das eleições. Então, isso gravado. Quer dizer, então, se discutia a perspectiva de uma intervenção anticonstitucional no processo de disputa da presidência da República antes, durante e depois da abertura das urnas. Então é tudo muito grave, é tudo de uma gravidade extrema. Então tem coisa gravada, tem a delação do Mauro Cid, os dados que foram colecionados pela Polícia Federal depois dessa delação, que dão a ela mais consistência. Então, realmente nós estamos diante de um quadro, Fabíola, muito estarrecedor, porque mostra que havia, na presidência da República, um personagem indigno de ocupar a presidência, um personagem que tramou contra a democracia. E havia, em volta deste personagem, pessoas fardadas e civis que deram asas para que essa caricatura burlesca que presidiu o Brasil tramasse o que tramou, né?